Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui na minha casa de novo, então, para mais um episódio do podcast Reflexo. E hoje com um assunto muito legal, né, muito interessante, que é maternidade e autoestima. E eu trouxe uma mulher linda, na minha opinião, uma das mais bonitas, já sempre falo isso, que é a Cláudia, a Clau. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre como é a maternidade pra gente, sobre como a gente voltou à vida e o que a gente consegue e o que a gente não consegue, né, Clau? Como é que foi a maternidade pra ti? Conta pra gente um pouquinho. Então, o Henrico fez um ano agora, né, faz uns 15 dias. E querendo ou não, muda muito, né? Apesar de eu ter planejado, a gente ter planejado o Henrico, a gestação e enfim, toda essa parte, acaba mudando muito. Então, eu planejei no consultório, deixei bem organizado, então, ao final da gestação, já tinha outras pessoas no consultório para poder fazer esse suporte lá. Então, a gente acaba saindo de uma rotina frenética, de muito atendimento, saindo tarde, e aí daqui a pouco o filho nasce, tudo muda, né? Rapidamente. Rapidamente. Então, a gente sai de uma rotina muito pesada para uma outra pesada, diferente, mas que a gente tem que se adaptar. Então, tem as suas dificuldades, né? Mas é muito gratificante, né? Lindo. Ter eles no... Eu ouço muito assim, né, das pessoas, porque as dificuldades são as mesmas, né? Uhum. Independente da mãe, as dificuldades são as mesmas. Uhum. É um recém-nascido, uma rotina que a gente nunca viu, amamentação, todas aquelas coisas que a gente ouve falar, lê, se prepara, né? Às vezes mais, às vezes menos. A minha gravidez foi bem menos planejada, a gente queria, né? Mas foi adiantada. Uhum. Então, a gente se depara com muita coisa nova, né? E é bem isso que tu falou, numa rotina que antes era exaustiva de trabalho e com outras coisas, e a maternidade é uma rotina exaustiva em casa. E eu ouço muito as pessoas me perguntar assim, quando que tu voltou a trabalhar, como é que tu fez? Como é que tu consegue? Em que momento dá pra fazer, né? E um dos principais motivos de tu estar aqui, quando a gente pensou em alguém para conversar sobre isso, foi a minha única escolha, é porque, gente, a Clau, ela é uma super mãe, né? Eu participo disso, eu vejo isso. E ela continuou fazendo algumas coisas, né? Claro que eu imagino muito diferente, né, Clau? Mas, assim, retomando, né, aos poucos, retomou o trabalho. A Clau foi fazer a primeira visita lá na clínica logo depois que o Henrico nasceu, né? Já pensando no teu bem-estar, né? Sim, né? Essa questão da estética, né? E da autoestima, eu sempre fui muito vaidosa, assim, então sempre foi muito importante, sabe? E a questão da maternidade, ela traz uma certa insegurança para a mulher. Então, verdade. Porque assim, muda muito, muda corpo, muda, a gente, como também entra numa outra fase de vivência, tu acaba trocando a prioridade, né? Então, um bebê que tá no teu braço é muito mais importante, talvez, do que, às vezes, um banho demorado, né? Lógico, a gente sente falta, mas a gente tem que dar prioridade para outra coisa. E aí, lógico, a gente consegue organizar de formas que a gente consiga ainda como é que eu vou dizer, se cuidar, né? E cuidar de outra pessoa ao mesmo tempo, assim. Então, eu lembro que também... terminou, foi pós-parto, Anne, Botox tá totalmente vencido, preciso ir aí, acho que deu uns 15 dias, né, que aí eu fui lá, e aí, lógico, a gente faz o que dá, o Botox ainda é permitido na amamentação, né. Sim, desde o início, graças a Deus. E aí as outras coisas também, com paciência, a gente vai organizando, né. Porque a gente sai de uma, eu assim como tu, a gente trabalha, né, e trabalha arrumada, tem aquela vaidade de botar uma roupa, maquiagem todos os dias para chegar no trabalho, né, bonita, se sentir bem, a gente tem isso. E eu sou paciente da Clau também, então eu sei que ela trabalha sempre, assim, muito bonita, né, e sempre pensando em como vai se apresentar para os clientes, né, e aí de um dia para o outro a gente passa a ficar descabelada, sem maquiagem, e dentro de casa. A Bela nasceu num momento que era inverno, assim, super frio, então aqueles dias tu passa o dia inteiro de pijama, pantufa, não pentei o cabelo. Com a roupa que serve, exatamente, porque o corpo ainda é de gestante, né?
Então, como é difícil, né, tanto pra gente como pra qualquer mãe, achar um tempo pra isso, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente foi, que eu queria fazer meu botox, eu tava ainda sem ir pra clínica, foi quando a Bela tinha 10 dias. Foi a primeira saída de casa da Bela. Eu disse pro Gustavo, a gente tem que ir lá, porque eu preciso pelo menos resgatar alguma coisa, né? Assim, pra mim essa parte é muito importante, porque eu sempre fiz, então eu pensava, como é que eu vou fazer isso, né? A gente botou ela no carro, foi a primeira saidinha dela. Eu lembro quando tu chegou com a tua mãe também, acho que né? Vocês duas lá no consultório. E como é importante achar um momento, né? Sim. Pensar sobre isso. Nem todo mundo tem babá, tem estrutura, às vezes não tem a família perto, mas assim, com um pouco de organização, fazer alguma coisa, pelo menos, que a gente sinta bem. Às vezes é tomar um banho, né? Exato, Às vezes é escovar o cabelo em casa, deixar um pouquinho com o pai, né? Esse é o maior desafio, tu acha, pra ti da maternidade, ou tem outros? Olha, eu ainda acho que o mais desafiante, assim, na maternidade é te tornar um exemplo, né, pro teu filho, porque, querendo ou não, a gente ensina, a gente proporciona o melhor que a gente pode oferecer, mas o teu exemplo é o que mais ele aprende. Então, às vezes, assim, a gente perde a paciência, a gente tá em casa, tá cansado, não conseguiu tomar banho, às vezes não tem quem ajude para fazer outras coisas, e aí, às vezes, a gente externaliza isso, né? E aí, quando eu vejo que ele tá próximo, assim, então, e eu dou essas caídas, assim, isso ainda é muito desafiante para mim, sabe? Eu quero tentar ser o melhor exemplo que ele possa ter, porque eles copiam um exemplo, e não aquilo que tu disser. Não faz isso, ou, né, eles vão fazer aquilo que tu faz. Então, eu acho que esse é o maior desafio, assim, né? E é um desafio diário, né? Porque é bem isso, tem dias que são maravilhosos, né? Fáceis não, mas mais fáceis, né? E tem dias onde parece que tudo virou de ponta cabeça, assim, né? Que tudo dá errado, tudo que a gente planeja acontece diferente, e aí se manter ali, né? É verdade, isso acho que uma das partes mais difíceis e mais importantes também pro filho, né? Ah, com certeza. Como ele te enxerga. Com certeza. E tu voltou a trabalhar, Clau, depois, como é que foi? Eu voltei aos poucos, né? Então, a odontologia me permite ter os horários um pouco mais flexíveis, né? Então, eu fui aumentando os turnos gradativamente. Então, eu consegui ter um pouco dos dois mundos, né? Eu consegui trabalhar e consegui também ficar em casa com ele, né? Então, eu acho que isso acabou trazendo um conforto, né? Porque eu consegui, aos poucos, separando uma coisa da outra. E quando a gente quando a gente tá muito numa situação só em casa, por exemplo, e tu não vivencia o que te dava prazer, né? O trabalho, outras coisas, tu acaba não sendo o teu, por exemplo, assim, o teu melhor papel naquele momento. Então, por exemplo, assim, o fato de poder trabalhar me tornou uma melhor mãe, e o fato de ser mãe me tornou uma melhor profissional, digamos assim, né? Então, valores, eles é um looping positivo, assim, né? Então, acho que poder fazer as duas coisas, lógico, a gente tá aumentando, né, o tempo de trabalho, diminuindo um pouco o tempo em casa, mas ainda assim, acho que o fato de tu ter tempo de qualidade em casa com teu filho é muito mais importante do que talvez a quantidade do período. Eu tava pensando sobre isso, é engraçado falar isso, porque eu pensei exatamente isso outro dia, né? Eu voltei a trabalhar, a ir pra clínica, né, um pouco, quando a Bela tinha 20 dias. Eu dizia que eu ia fazer isso, os pacientes diziam, não vai dar, tu vai ver, gente, mas pra mim, foi uma coisa fundamental até para eu me sentir melhor em casa, na rotina materna. Porque ali nas primeiras semanas eu não ia assim todo dia. A Bela com 20 dias, né, tava em amamentação exclusiva naquele momento, então nem tinha como, né. Mas eu tirei, na primeira semana, eu lembro, 2 horas, 2 dias eu fui, na terça e na quinta, 2 horas. E marquei ali 3, 4 pacientes, né, pra sair de casa um pouco, pra fazer uma coisa diferente, E quando eu retornei, assim, depois eu fui aumentando aos pouquinhos, né? Hoje eu fico 4h30 na clínica por tarde, né? Todas as tardes, mas só essas 4h30. Eu fui aumentando aos pouquinhos. E eu, outro dia, me
ontem eu peguei pensando sobre isso, como isso faz com que eu também me sinta bem e mais disposta também em casa, né, para ser uma mãe melhor, porque às vezes a mãe fica naquele looping, naquela rotina, né, e é difícil tu manter o entusiasmo, né, vamos ser sincera, o dia inteiro e cansada às vezes, né, então aquela coisa que te dá uma injeção de ânimo, né, é uma saída, alguma coisa que tu faz por ti. No meu caso, foi trabalhar, voltar ao trabalho. No teu caso também. O Henrico, tu amamentou o Henrico bastante, né? A gente foi até quase os 6 meses, né? Depois eu acabei introduzindo a fórmula, a mamadeira, enfim, então... E até ontem a gente comentou, né? Eu até tenho saudades de voltar a amamentar. É um ato de muito amor, assim, é muito bom. Eu não tive problema nenhum com a amamentação, mas o fato também de a gente poder ter mais horas pra gente, mais horas fora, também é bom, né? Então, assim, os dois... Eu tenho saudades, mas o fato de ter mais liberdade pra gente é muito libertador também, sim, né? Tem os dois lados, tem os dois lados, assim. Muitas pacientes, quando veem que eu tô trabalhando lá, me perguntam, como é que fica teu coração, né? Quando tu tá aqui, tu não tem culpa, tu sente culpa de trabalhar em algum momento, ou quando ele era menorzinho, assim, ou foi tranquilo? Assim, hoje eu tô mais tranquila, porque a gente acho que vai acostumando, mas no início, assim, eu acabei, por exemplo, separando 2 turnos, né? Então, esses 2 turnos, 2 tardes, eu ficava até 6, 6h30 no consultório. Então, eu acabava tentando atender o máximo possível naquele turno. Naquela saída. E aí, acabava trabalhando o dia inteiro sem olhar babá eletrônica, sem olhar pra ele. Desligada, mas aí quando eu olhava, eu pensava, meu Deus, que mãe desnaturada, Tadinho. Não olhei. E aí também, chegava em casa às 7 da noite, tinha o ritual do sono e toda aquela questão que a gente tenta fazer na rotina. E aí eu me sentia culpada de chegar às 7 da noite, eu não vi o meu filho o dia inteiro, sabe? Mas isso foi só nos primeiros momentos, assim. Depois a gente acaba se acostumando. E uma coisa, acho que bem importante é a nossa rede de apoio, né? Seja a vovó, seja a babá, seja as pessoas que cuidam do teu filho e que tu tenha confiança, traz muito conforto pra gente. Então, eu vou pro consultório tranquila, porque eu sei que o Henrico vai estar bem cuidado, então eu consigo já focar totalmente no consultório, nesses períodos em que eu não tô com ele, então culpa eu não tenho mais, assim. Eu acho que quando eles são menores, a gente sente um pouco mais, né? Sente. Outro dia eu falei pro Gustavo e disse, será que eu devia estar indo, né? Todos os dias, assim, essas horas, enfim. E aí, pensamento masculino, né? Super prático. Ele me falou uma coisa que eu pensei, gente, a gente não pensa isso, né? Ele falou, Anne, o dia tem 24 horas. Tu passa 20 com a Bela e 4 fora de casa. Então, ainda assim, é muito tempo com ela, né? Isso deu uma super acalmada no meu coração, assim, porque eu ficava nessa, eu gosto de ir, eu quero ir, mas também a mesma coisa, quando eu voltava para casa e dizia, meu Deus, será que é a coisa certa? Será que eu tô fazendo um bem? Será o que melhor não é muito por cedo? ela. Será que não é muito cedo? E aí eu virei a chave quando o Gustavo me falou isso. Ele disse, mas tu passa muito tempo com ela. Tu passa um belo tempo com ela. O que a Sofia tá fazendo? Oi! A Sofia, a cirurgia tá a mil. Então, eu acho que esse pensamento, assim, né? A mãe quer dar tudo de si, obviamente, né? Mas o tudo de si também precisa de um tempo único, assim, pra ela, né? No meu caso, trabalho, às vezes é alguma outra coisa. Com certeza. Então, isso é bem importante. No início, tu já tinha babá? Como é que tu fez? Porque eu lembro que no início tu não tava, né, com ajuda. Eu, na realidade, acabei adaptando, né? Então... Tem a vovó. Tem a vovó, né, a minha mãe, que me ajuda muito, assim, fica com ele. E tem também a Andréia, que tá com a gente já desde que eu tinha 15 anos. Então, ela trabalhava com a minha mãe, eu fui lá, roubei ela. Ai, que bom, né? Alguém então, assim. Como ela tá com a gente já há muitos anos, olho fechado, né? Sim, então, tem todo jeito, já conhece a família. Sim, isso é muito importante. Às vezes a gente não pode ter uma babá, mas poder introduzir outras pessoas na vida da criança também, né? Nossa, e que a gente fique também, né, com o coração tranquilo, porque às vezes é delicado isso, né? Essa questão de quem vai estar com o teu filho quando tu não tiver. Alguém que te dê paz, né? Tranquilidade. Exatamente. Eu acho que é isso, né, Clau?
Gostou da conversa? Ai, ó, tava ótima, podemos É continuar. tão bom, né? Eu me inspiro muito na Clau. A Clau, a gente sempre conversou muito, assim, sobre as coisas mais profundas, né, amiga? E a Clau é uma super mãe mesmo, assim, eu fico Nós somos. impressionada, acho lindo. O Henrico tá, assim... A Bela tá me chamando, acordou. acho que é hora de ir. Acordou. Então tá, amiga, obrigada. Imagina, eu que te agradeço. Eu quero, te desejo sim que o Henrico traga cada vez mais alegria pra tua vida, porque tu merece tanto. Ai, amiga, amém. Pra nós. Obrigada, tá? Espero que todo mundo tenha curtido esse bate-papo super informal. E também, né, as mamães que estão assistindo podem mandar suas vivências também, porque é tão bom, a gente aprende tanto, né? Eu fiz desse jeito, eu fiz do outro. E trocar, né? Trocar, a gente se sente suportada, né? Acolhida, porque... estendendo um pouquinho, acho que a maternidade é um momento de muita, como é que eu vou te dizer? É uma solidão compartilhada, assim, né? Então, quando a gente tem com quem contar, com quem trocar ideia, com quem... já dá um alívio, Tá falando assim. isso, eu tô lembrando só uma observação. A Clau foi a segunda pessoa a saber que eu tava grávida, tu lembra? Lembro como se fosse hoje. Eu descobri que eu tava grávida. E aí, obviamente, eu contei pro Gustavo. Amiga. E eu te chamei foi? de vídeo, né? Se amiga, eu preciso falar contigo, me atende. Porque eu não sabia o que fazer quando eu... Eu descobri, mas o que eu tenho que fazer agora? Onde é que eu tenho que ir? O que eu faço? E é bem assim, né? A maternidade é, meu Deus, e agora? E a gente estuda, se planeja, faz cursos. Sim, eu médica, eu não sabia nem o que eu tinha que fazer. E aí meu Deus, o que eu tenho que fazer? E a Cláudia tinha, o Henrico, sei lá, acho que poucos meses, né? Tinha 9 meses, porque... Não, tu tinha recém-ganho, Henrico. Tinha uns 3 meses. Tá, olha. Porque eu descobri... Sim, em julho, e tu descobriu agosto, setembro, né? Tinha 2 meses. Isso aí. E aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? A Clau tá passando por isso agora. E aí a Clau soube antes da minha família, tudo, e me ajudou muito, porque a Clau tava passando por isso. Então, como é bom também poder contar com amigas, mães, né? Assim, que estão vivendo isso. Então, mandem suas vivências, isso vai ser bem legal, essa troca. Clau, obrigada, tá? Eu amo você, venha sempre pro meu podcast. A gente vai fazer um depois sobre odonto. Combinado. Então.